Olá, estudantes, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre coordenadas no plano, resolução de questões envolvendo esse conceito matemático. Então, vamos que vamos para a nossa aula de matemática, coordenadas no plano. Muito bem, vamos aí para a resolução do nosso primeiro problema envolvendo coordenadas no plano. Nós temos o seguinte, questão 1. Observe o plano cartesiano. Deixa eu marcar aqui minha caneta, pegar minha caneta aqui. Observe no plano cartesiano, abaixo, o triângulo com os vértices nos pontos F, G e H. Então, ele diz que as coordenadas dos pontos F, G e H, vértices desse triângulo, são respectivamente. Então, nós temos aqui o nosso triângulo com os vértices F, G e H. E nós queremos determinar quais são as coordenadas desses pontos aqui. Deixa eu tirar aqui o nosso realce. Então vamos lá. As coordenadas de um ponto, gente, representa a localização desse ponto no plano cartesiano. Então, quando a gente fala em coordenadas de pontos, nós estamos querendo descobrir quais são os pares ordenados que representam a localização de cada ponto. Um par ordenado, gente, ele é formado por um valor de x e por um valor de y. Então, as coordenadas do ponto F vai ser um par ordenado em que o primeiro valor é o valor de x e o segundo valor é o valor de y. Muito bem. Então, vamos lá. O ponto F. Então, o par ordenado, gente, o primeiro valor dele é o valor de x e o segundo valor do par ordenado é o valor de y. Tudo bem? Então, vamos lá. O ponto F. Primeiro, eu vou observar o valor de x. Então, observe aqui que nós temos um plano cartesiano. Nós temos aqui na horizontal o eixo x, o eixo das abscissas, e na vertical nós temos o eixo y ou o eixo das ordenadas. Nós temos essa seguinte representação, né? O eixo x e o eixo y. Então, para deduzirmos aí o par ordenado, as coordenadas que representam a localização do ponto F, primeiro eu vou observar o valor de x. Então vamos lá. Você vai vir aqui para o ponto F, deixa eu marcar aqui, ó. Ponto F aqui, ó. Você vai vir aqui no ponto F e você vai observar qual o valor de x que está associado à localização desse ponto. Então, nesse ponto aqui, ó, o x vale menos 2. O x vale menos 2 e o y aqui vale quanto? E o y aqui vale 3. Então, as coordenadas do ponto F vai ser x menos 2 e y 3. Então, essas são as coordenadas do ponto F. Né? Então, as coordenadas do ponto F é x menos 2 e y 3. Então, você vai observar qual das alternativas você tem essa informação. Né? Observe que o primeiro par ordenado aqui é a localização do ponto F. São as coordenadas do ponto F. Então, as coordenadas do ponto F é x menos 2, y 3. Então, eu vou procurar. Então, eu tenho aqui, ó, x menos 2, y 3. Eu tenho aqui na letra B também. Né? Na letra C, eu tenho x menos 2, y menos 3. Não é. Então, a letra C, eu já posso eliminar. A letra D, eu tenho, ó, x3 e y menos 2 também não é. Nós sabemos que as coordenadas do ponto F é menos 2 e menos 3, que é o primeiro par ordenado que está aparecendo aqui. E a letra E, eu tenho que as coordenadas do ponto F, que é o primeiro aqui, gente, que aparece, é x3 e y menos 2. E a gente sabe que isso aqui está errado. Então, a gente já pode descartar C, D e E. Então, a alternativa correta ou é a letra A ou é a letra B. Para isso, a gente já definiu as coordenadas do ponto F. Agora vamos definir as coordenadas do ponto G. Então temos aí o ponto G. Então vamos lá. As coordenadas do ponto G. Primeiro você vai olhar o x.
No ponto G, o x é menos 3, x é menos 3 e o y é menos 6. Então, as coordenadas do ponto G, x é menos 3 e y é menos 6. Então, primeiro você observa o valor de x, depois o valor de y e montou o par ordenado. Então, quer dizer que as coordenadas do ponto G é x é menos 3 e y menos 6. Nós temos aqui, ó, x menos 3 e y menos 6. Na letra A, nós não temos essa informação. Nós temos menos 3, menos 6 e menos 3, que está errado. Então, aqui a gente já pode cancelar, né, a letra A. Então, só nos resta aí a letra B. Só para confirmar, vamos analisar as coordenadas do ponto H. No ponto H, primeiro valor de x, ó. No ponto H, x é 4 e y é menos 5. 4 e menos 5, que realmente está batendo aqui com a nossa resposta. Então, primeira questão, primeiro problema, as coordenadas do ponto G, H, as coordenadas do ponto F, G e H são ponto F, menos 2 e 3, ponto G, menos 3 e menos 6 e ponto H, 4 e menos 5, alternativa correta, letra B, ok? Muito bem, vamos para o próximo problema. No problema 2, nós temos que, na figura, cada lado da malha quadriculada representa 1 quilômetro. Uma pessoa parte do ponto A, caminha 3 km à direita, 1 km para cima, 2 km para a esquerda, 1 km para cima e 1 km para a esquerda, chegando ao ponto F imaginário. Aí pergunta, se ele fizesse o trajeto linear do ponto A ao ponto F, ele teria caminhado no sentido norte, sul, sudeste, leste ou oeste. Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Cada lado do quadradinho aqui corresponde a 1 km, né? Aqui no caso, ó, esse lado aqui que eu destaquei vermelho é 1 km, aqui é 1 km, tudo bem? Então vamos fazer o trajeto que essa pessoa fez. Então, partindo do ponto A, deixa eu tirar aqui o destaque. Então, partindo do ponto A, a pessoa caminhou 3 km à direita. Então, partindo aqui do ponto A, quer dizer que a pessoa vai deslocar 3 km para a direita. Então, ela vai deslocar 3 quadradinhos para a direita. 1, 2, 3. Pronto. Ela parou aqui, ó. Vou destacar, ó. Parou aqui. Deslocou 3 km para a direita. Chegando aqui, ela vai deslocar 1 km para cima. Então, ela vai deslocar 1 km para cima. Pronto. Parou aqui, ó. Deslocou 1 km para cima. Depois ela fez o quê? Deslocou 2 km para a esquerda. Então, ela vai voltar aqui, ó. 1, 2 quadradinhos para a esquerda. Voltou 2 quadradinhos para a esquerda. Depois disso, ela deslocou 1 km para cima. Então, ela deslocou aqui, ó, 1 km para cima. Ela veio para cá. Ela deslocou 1 km para cima. E chegando aí, ela deslocou agora 1 km para a esquerda. Ela veio 1 km para a esquerda. Bom, chegando aqui. Então, essa posição que ela parou aqui, ó. Aqui, gente, é o ponto F imaginário. É o nosso ponto F imaginário. Aí a pergunta é, se ele fizesse um trajeto linear do ponto A ao ponto F, ele teria caminhado no sentido. Então, considerando que nós temos aqui o ponto A ao ponto F, se essa pessoa tivesse feito esse deslocamento aqui, ó, retilíneo, do ponto A para o ponto F, ele teria caminhado no sentido, qual seria no sentido? Aí observe aqui a seta, ele está dizendo que norte é para cima. Então, se o deslocamento dele aqui do ponto A para o ponto F foi para cima,
está seguindo esse mesmo raciocínio, então o deslocamento dele seria no sentido para cima, no sentido norte. Então a alternativa correta aí seria letra A, ok? Vamos para o próximo problema envolvendo coordenadas do plano. Nós temos aí que o hexágono representado no plano cartesiano possui seus vértices denominados por x, y, z, w, k e t. Aí a pergunta, quais coordenadas do vértice T desse hexágono? Ele quer saber quais são as coordenadas do vértice T. Então vamos lá. Vamos localizar aqui, ó, o vértice T, tá aqui, ó, vou pintar um pontinho de vermelho, o vértice T. As coordenadas, quando eu estou falando de coordenadas, eu estou falando de um valor de x e eu estou falando de um valor de y, que vão representar a posição desse ponto T. Primeiro vamos olhar o valor de x. Então no ponto T, qual a coordenada x do ponto T? A coordenada x do ponto T, gente, vai ser quem? Vai ser 2A. A coordenada x do ponto T, primeiro é o valor de x, né? A coordenada x é 2A. E a coordenada y do ponto T vai ser quem? Vai ser 3B. Então, as coordenadas que representam as coordenadas do ponto T vai ser x, 2A, y, 3B. x, 2A, y, 3B. Então, a alternativa correta aqui, ó, seria letra A. x, 2A, y, 3B. Bem fácil, né? Essa questão. Vamos para a quarta questão, que diz o seguinte. No desenho abaixo, os nomes das duas amigas foram associados a pontos no plano cartesiano. Quando a gente fala de coordenadas do plano, a gente sempre vai estar relacionando a plano cartesiano. Aí a pergunta é, quais são as coordenadas dos pontos associados aos nomes de Cíntia e Selma nessa ordem? Então, nós vamos identificar primeiro as coordenadas que estão associadas ao nome de Cíntia. Vou marcar aqui, ó, Cíntia, esse ponto aqui. Qual é a coordenada x que está associada a esse ponto? Para esse ponto aqui, ó, x é menos 4, x é menos 4 e y é menos 2. Então, as coordenadas do ponto relacionado ao nome de Cíntia é x menos 4 e y menos 2. Então, vou olhar qual das alternativas tem essa informação. X menos 4, y menos 2. Eu tenho aqui, é a primeira informação, né? a primeira coordenada. Eu tenho essa informação na letra A, x menos 4, y menos 2. Na letra B eu não tenho, já posso cancelar a letra B. Na letra C eu não tenho, eu tenho menos 2, menos 4, que é diferente. Na letra D eu também não tenho, menos 4, menos 2. Na letra E eu também não tenho. Então, só com essa informação, com as coordenadas do ponto relacionado ao nome de Cíntia, eu já consigo definir qual a alternativa correta, que seria a letra A. Mas vamos só verificar aqui as coordenadas do ponto relacionado ao nome de Selma. Então, está aqui, ó, ponto relacionado ao nome de Selma. Nesse ponto, a coordenada x é 3. E nesse ponto, a coordenada y é 4. Então, as coordenadas do ponto relacionado ao nome de Selma seria 3, x3 e y4, que confirma aí como sendo a alternativa correta a nossa letra A, ok? Vamos para mais um problema. Questão número 5, nós temos o seguinte. Ricardo desloca-se sempre na horizontal ou vertical, né? Para cima, para o lado. Aqui diz também que ele está posicionado na origem do plano cartesiano e deslocou 2 casas para a esquerda desse plano e 3 casas para baixo, conforme indicado no desenho abaixo. Aí a pergunta é, qual é o ponto que indica a posição de Ricardo após essa movimentação? Então vamos lá. Ele estava aqui na origem, deixa eu marcar aqui o pontinho, ó. Ele estava aqui na origem. E o que foi que aconteceu? Ele está dizendo que ele deslocou 2 casas para a esquerda. Então ele deslocou 1, 2 casas para a esquerda. Ele veio para cá, ó. Deslocou 2 casas para a esquerda. Chegando aqui, ele deslocou 3 casas para baixo. Então chegando aqui, ele deslocou, ó, 1,
2, 3 casas para baixo. Então ele parou aqui, ó. Ele parou aqui, ó. Aí a pergunta é: qual é o ponto que indica a posição de Ricardo após essa movimentação? No caso seria: quais são as coordenadas, gente, desse ponto aqui que indica a posição final de Ricardo? Nesse ponto que eu marquei aqui, quais as coordenadas desse ponto? Qual o valor de x para esse ponto? Para esse ponto, o valor de x é menos 2 e y é, olha só, y será menos 3. Então, as coordenadas desse ponto que Ricardo parou é x menos 2, y menos 3. X menos 2, y menos 3. A alternativa correta seria a nossa letra C, ok? Vamos para o nosso último problema envolvendo coordenadas do plano. Nós temos o seguinte: observe os pontos representados no plano cartesiano. Então, nós temos aí o ponto A, nós temos aí o ponto B, nós temos o ponto C e nós temos aí o ponto D. Aí ele fala o seguinte: dentre esses 4 pontos, os que apresentam sinais das abscissas contrários aos sinais das ordenadas são. Olha só, gente. Quando a gente fala de coordenadas do plano, quando a gente fala de plano cartesiano, a gente sabe que o plano cartesiano está dividido em 4 quadrantes, né? Então, o primeiro quadrante, gente, é esse aqui. O primeiro quadrante é esse aqui. O segundo quadrante vai ser esse, né? O terceiro quadrante vai ser esse. E o quarto quadrante vai ser esse aqui. Primeiro, segundo, terceiro quadrante. Só que existe uma relação, uma propriedade que você precisa se lembrar, gente. É o seguinte: no primeiro quadrante, gente, observe, no primeiro quadrante, o valor de x é positivo e o valor de y também é positivo. Então, no primeiro quadrante, qualquer par ordenado vai ter x positivo e y negativo. Perdão, gente. No primeiro quadrante, qualquer ponto vai ter x positivo e y positivo. No segundo quadrante, nós temos que, no segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. Então, qualquer ponto que você localizar no segundo quadrante, qualquer ponto do segundo quadrante, ele terá valor de x negativo, valor de y positivo. Vamos para a análise do terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o x é negativo e o y também é negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer ponto que você localizar no terceiro quadrante, ele terá x negativo e y também negativo. Muito bem. Vamos para o quarto quadrante. No quarto quadrante eu tenho que os valores de x são positivos e os valores de y são negativos. Então, qualquer ponto que você localizar no quarto quadrante, esse ponto terá valor de x positivo, valor de y negativo. O que é que está sendo colocado na nossa pergunta? Dentre os 4 pontos A, B, C, D, quais deles apresentam sinais das abscissas contrários aos sinais das ordenadas? A questão está querendo saber, gente, qual desses 4 pontos vai ter valor de x, vai ter o sinal do valor de x oposto ao sinal do valor de y. Ou seja, qual desses 4 pontos tem valor de x com sinal oposto ao sinal do valor de y. Então, observe, desses 4 pontos, os que terão sinais, né, sinais da abscissa oposto ao sinal da ordenada, gente, vai ser o ponto que está no segundo quadrante e o ponto que estiver no quarto quadrante. Porque observe, qualquer ponto que estiver no segundo quadrante, ele vai ter abscissa, ou seja, x negativo e y positivo, sinais contrários.
qualquer ponto que você colocar no quarto quadrante, ele vai ter x positivo e y negativo, ou seja, a abscissa positiva ordenada negativa. A abscissa é x, ordenada é y. Então, qualquer ponto que você colocar no quarto quadrante, ele vai ter o sinal da abscissa oposto ao sinal da ordenada. Então, os pontos, desses 4 pontos aí, os pontos que terão o sinal da abscissa contrário ao sinal da ordenada, será o ponto C, que está no segundo quadrante, e o ponto B, que está no quarto quadrante. Então, será a nossa resposta os pontos B e C, ou C e B é a nossa resposta correta, alternativa correta, letra B. Tudo bem? Então entenda, no primeiro quadrante o x é positivo, o y é positivo, a abscissa é positiva, a ordenada é positivo. No segundo, x negativo, y positivo. No terceiro, x negativo, y negativo. E no quarto, x positivo, y negativo. Né? Os quadrantes que terão sinais opostos, né, de x e de y, será o segundo e o quarto. Os quadrantes que terão sinais iguais do x e do y, será o primeiro e o terceiro. Tudo bem? Essa foi a nossa aula sobre resolução de questões envolvendo coordenadas no plano. Espero muito ter ajudado na compreensão desse conceito matemático. Agradeço muito pela sua atenção e até a próxima oportunidade.